Bom, então vamos falar de metodologia de pesquisa, vamos dar uma visão geral e entrando em metodologia de pesquisa e o significado, né? O que significa pesquisar? Significa pesquisar, significa buscar conhecimento. A gente está sempre gerando conhecimento, né? Então, a gente faz uma investigação cuidadosa, buscando novos fatos e informações relevantes em qualquer ramo do conhecimento. E, quando a gente está fazendo pesquisa, a gente está numa viagem de descoberta. A gente traça, né? A gente determina um problema, traça uma meta, diz como vai fazer, mas a gente nunca sabe o real resultado. Então, a gente está sempre de certa forma, um pouco no escuro, né? É numa viagem de descoberta. A pesquisa é a manipulação de coisas, a manipulação de conceitos, a manipulação de símbolos, com a finalidade de generalizar para estender, ou para corrigir, ou para verificar o conhecimento. Seja esse conhecimento auxiliar na construção da teoria ou na prática de uma arte. Então, a gente manipula, né, coisas concretas, manipula teorias, símbolos, porque a gente quer generalizar, então, por algo específico, poder dizer para algo maior, né, que a gente quer estender um conhecimento, que a gente quer corrigir a compreensão, verificar o conhecimento, né? A pesquisa compreende definir e redefinir problemas, então a gente sempre começa por um problema. Então, se alguém pergunta para você, o que você está fazendo no seu mestrado? E você narra o que você está fazendo, narrando a área em que você está. Eu estou pesquisando BIM, eu estou pesquisando BIM no canteiro de obras. Você não falou corretamente o que você está fazendo. Quando alguém te pergunta o que você está pesquisando, você tem que dizer qual é o problema. Eu estou solucionando questões de segurança no canteiro de obra, eu estou solucionando resíduos gerados, eu estou buscando uma solução para uma projetação mal definida, eu estou buscando solução, buscando um caminho para incentivar a colaboração entre os agentes. Você sempre tem que dizer o problema. Você não precisa dizer que você está fazendo isso com BIM, com inteligência artificial, você não precisa dizer aonde isso está, nem como você está fazendo. Você tem que dizer o problema, tá? Então, assim, a partir de agora, né, pensem, se alguém for, ou se preparem para isso, escreva, né? Se alguém me perguntar qual é o meu mestrado, se alguém me perguntar qual é o meu doutorado, se alguém me perguntar qual o TCC do meu aluno, se alguém perguntar qual é a ênfase do meu projeto universal, do CNPq, você vai dizer o problema, tá? E a gente, quando pensa um problema, a gente formula hipóteses, a gente meio que tem um cheiro ou uma ideia da solução daquele problema, ou por que aquele problema ocorre, né? Esse conhecimento, né, dessa solução vem de você ler muito sobre isso, ou de você vivenciar esse problema. Você tem mais ou menos uma hipótese, né, do que gera, né, ou como solucionar. Então, você começa pelo problema, você tem algumas hipóteses, e aí você sai coletando, organizando e avaliando os dados, para você conseguir fazer deduções e chegar numa conclusão. E, finalmente, ao final, você vai confrontar as conclusões para determinar se elas encaixam na hipótese formulada. Esse último passo aqui, tá? Ele é o vetor de escrita da sua conclusão. Na sua conclusão do seu mestrado, na sua conclusão do seu doutorado, na conclusão do seu artigo, você tem que ter este retorno, tá? Eu tinha esse objetivo, cheguei nisso daqui e isso responde à minha hipótese. Nem sempre todo trabalho tem uma hipótese, tá? Mas você
volta, então, na bibliografia, fala, olha, então eu confirmei o que tal pessoa dizia, ou eu confrontei o que tal pessoa dizia. Você sempre tem que ter um retorno para fechar o ciclo no seu processo de pesquisa. Ponto de partida, definir e delimitar o problema. Então, quando você vai narrar o problema, o que você está pesquisando? Você tem que descrever uma deficiência, você tem que apontar uma dificuldade, você tem que apontar um desconhecimento, você tem que apontar uma complexidade, uma barreira, uma ausência, um excesso. O que você está pesquisando? Eu estou tratando a deficiência em tal. O que você está pesquisando? Eu estou buscando uma forma de vencer a dificuldade tal. O que você está pesquisando? Eu estou vencendo esse trecho de lacuna de conhecimento. Não sabemos fazer isso. Ou nós estamos vencendo essa complexidade aqui, nós estamos buscando caminhos para compreender, caminhos para vencer essa complexidade. Eu estou tentando vencer essa barreira para chegar em tal lugar, tá? Estou tentando preencher essa lacuna de uma determinada ausência. Estou tentando vencer esse excesso, né? Então, esses são os qualificadores negativos, né, que você pode usar para caracterizar o seu problema. Nós aqui, estando no SBTIC, com certeza trabalhamos com uma tecnologia, né, aplicada à nossa prática, né, aplicada à nossa área de arquitetura ou de engenharia, né, para melhorar, né? Então, quais são os problemas associados à tecnologia? Complexidade, a gente tem uma tecnologia disponível que ela é complexa, ou uma tecnologia que nunca para, que está toda hora se transformando, e a gente tem que acompanhar essa transformação. Uma multiplicidade de tecnologia, mais de uma forma de fazer a mesma coisa. A baixa interoperabilidade, a gente tem multiplicidade de tecnologias que não conversam uma com a outra, e a gente precisa usar elas dentro do processo, que elas precisam dialogar. Uma tecnologia que a gente desconhece, porque a gente trouxe ela de outra área, tá? Uma tecnologia que tem uma baixa usabilidade, então a gente tem que trabalhar essa usabilidade. Uma tecnologia que a gente ainda não entende como aplicar no nosso processo, então trabalhar a aplicabilidade daquela tecnologia. E uma tecnologia que precisa ser adaptada ao nosso processo. Ela é, por exemplo, generalista, né? E ela precisa ser adaptada ao nosso ato de fazer, no nosso ato de projetar, no nosso ato de construir, no nosso ato de operar. Tá? E quando a gente estabelece esses problemas, a gente também sempre tem que pensar, uma vez do problema estabelecido, tá? Fazer perguntas sobre esse problema do tipo qual, onde, com que frequência, como, porquê, quem e o quê. Então, uma vez que você estabeleceu o seu problema, você vai fazer perguntas sobre esse problema. Agora, uma dica é fugir da pergunta como, porque a pergunta como ela explicita o seu desconhecimento ou ela tem tudo a ver com a sua viagem de descoberta. Ela não é a pergunta de pesquisa, ela é o seu drive de pesquisa, tá? Então, como eu vou fazer para tal coisa? Essa não é a sua questão de pesquisa, tá? A sua questão de pesquisa, geralmente, ela está na pergunta qual, na pergunta onde, com que frequência, por quê, quem, o quê. Você tem que perguntar os o quês associados à complexidade, com que frequência associado à complexidade, o onde associado à interoperabilidade, e assim vai. Regina. Oi. Queria voltar nisso aí. Quando a gente está fazendo uma pesquisa prescritiva, muitas vezes a gente está respondendo como. Ah, sim, essa daí é a única que a gente aplica o como. E o Design Science Research é a pergunta do como, tá? Mas ela também responde quais, né? Uhum. Qual é o método, qual é a parte do meu modelo, né?
Uhum. Então, também existem onde e quais, né? Mas, com certeza, Mariana, a pesquisa prescritiva geralmente tem uma grande pergunta do como, e a gente vai simplesmente prescrever o como, né? Aqui vamos falar de BIM, vamos ter assim, insights. Eu pesquiso BIM, tá? Então vamos olhar para a definição do BIM. Ele é uma tecnologia de modelagem, um conjunto associado de processos para produzir, comunicar, analisar modelos de construção. Essa é a definição que vem do BIM Handbook. Como eu posso olhar para essa definição e encontrar os problemas? Ou aonde estariam os problemas? Onde estão os assuntos controversos ainda não satisfatoriamente respondidos? Na modelagem, né? Qual a modelagem mais apropriada para, né? Que processos precisam ser adaptados? Comunicar, né? Qual é a tecnologia de visualização mais apropriada para comunicar X, né? Onde aplicar BIM no canteiro de obra, né? Aqui eu vou falar como, né? Como analisar modelos, né? Mas ali olhe para, se você faz pesquisa com modelagem da informação da construção, olhe para a definição e faça uma associação bastante macro, tá? Do seu problema com, provavelmente, né, esses pontos. Uma outra definição é essa daqui, que é a do Zucker, é um conjunto interrelacionado de políticas, processos e tecnologias que geram uma metodologia para gerenciar o projeto, a construção, a operação e o descarte da edificação no formato digital. Então, onde estão os assuntos controversos ainda não satisfatoriamente respondidos? Nas políticas, por exemplo, se você gostaria de compreender, né, ou fazer uma adaptação de aplicar BIM na questão da regulamentação, né? Então, ou na questão da gestão dos agentes envolvidos, né, por meio do BIM Execution Plan, ou criar métricas de adoção do BIM. Você está trabalhando com a questão de políticas. Quando existem tecnologias generalistas e você vai, de certa forma, criar plugins para adaptar aquela tecnologia para um processo específico. Você vai automatizar processos com múltiplas tecnologias BIM. Então, você está trabalhando com esse assunto controverso de BIM associado à tecnologia. Metodologia, você vai, então, criar métodos, né, de como aplicar determinada tecnologia. Você vai descrever o projeto, o que modifica no ato de projetar ao usar a modelagem da informação da construção. O que modifica no ato de construir, o que modifica no ato de operar, e com realizar todo o planejamento do descarte, com medir descarte, né, da edificação por meio do BIM, tá? Então, de novo, aqui vai uma dica, trabalhando com modelagem da informação da construção, querendo na introdução do seu artigo, na introdução da sua tese, da sua dissertação, bem caracterizar aquilo que você faz, procure realizar esta associação, né? E lembrando que sempre na introdução a gente está apontando o problema, né? E levantando as questões que serão trabalhadas dentro daquele problema. Agora, o conhecimento, acho que eu estou indo rápido demais, hein, Mariana, ou não? Bom, o conhecimento, ele Não, tá bom, tá Regina. bom? A não ser que os ouvintes discordem, mas eu acho que tá bom o tempo. Tá. Tá o ótimo. conhecimento, a gente Tá está ótimo. gerando conhecimento, mas a gente nunca gera conhecimento do zero, né? O conhecimento, ele é construído a partir do conhecimento já estabelecido. É por isso que toda pesquisa conta com uma revisão da literatura. Então, a gente não deve
ocorre muito em capítulos de metodologia ou em seções de métodos e materiais no artigo, é que o autor diz assim: o método que eu vou usar é revisão da literatura e estudo de campo, revisão da literatura e pesquisação. Revisão da literatura é condição sine qua non. Então, ele permeia todo o seu processo. Então, você não destaca ele no seu método. Agora, se a revisão da literatura é o método em si, se é por meio da revisão da literatura que você vai responder à questão do objetivo e é o delineamento da revisão da literatura que vai fazer você chegar alcançar as questões que foram colocadas e responder ao objetivo, tá? Então, a revisão da literatura, ele é o seu método, tá? Que tipo de trabalho, que tipo de pesquisa nos leva a usar solenemente a revisão da literatura como método? Pesquisas do tipo estado da arte, pesquisas do tipo explicitar a rede de conhecimento, a rede de pesquisa. Então, hoje em dia, existem muitos artigos, tanto nacionais quanto internacionais, que buscam entender uma área do conhecimento, tá? Por meio de revisões sistemáticas da literatura ou revisões de cienciometria, trabalhos de cienciometria, que são baseados exclusivamente em aquilo que é publicado. Então, chega-se num universo de publicações que representa aquilo que você quer caracterizar, e aí trabalha em cima daquilo, encontrando os autores, que autor cita qual autor, então essas cocitações levam, então, ou autores de instituições diferentes no mesmo artigo, então, mostram que essas pessoas estão interagindo, e aí vão criando aquelas redes, aqueles grafos, que mostram, então, a rede de pesquisa na área, e essa rede pode ser, às vezes, colocada em nome de autor, pode ser colocada em nome de instituição, pode ser colocada em termos de palavras-chave, as palavras-chave mais recorrentes. Esse tipo de estudo, tá, é solenemente baseado em revisão da literatura, tá? Agora, existem dois tipos de revisão da literatura. Essa tradicional e a seguir, que é a revisão sistemática da literatura. Quando você está fazendo uma revisão da literatura, que você sai lendo ao léu, você começa por um livro, o livro te indica, chama a atenção de alguns artigos, seu professor te manda ler alguns artigos, você lê aqueles artigos, você vai nas referências que te levam para as outras. Então, a sua leitura é um emaranhado, tá? Que ocorreu dentro do seu contexto, tá? E aí, você está fazendo esse tipo de revisão para você mostrar que você está ciente e pode interpretar o que já é conhecido. E onde, eventualmente, você aponta as contradições e lacunas do conhecimento. Então, você faz isso de uma forma informal, tá? É possível trabalhar sistematicamente na sua revisão da literatura? Mas isso não significa que ela é uma revisão sistemática. Porque a revisão sistemática da literatura tem delineamento próprio. Então, para você dizer que a sua revisão é uma revisão sistemática da literatura, você tem que buscar os autores que explicam como realizar uma revisão sistemática da literatura, pegar o delineamento passo a passo deles e executar, tá? Esse livro aqui, do Jensen, Matheson e Lacey, tá? Da Fiona Lacey, do Jill e da Lydia, ele tem a diferenciação e mostra como fazer a revisão da literatura tradicional e a revisão sistemática da literatura. Então, a revisão sistemática da literatura, né, que a gente chama de RSL em português, é um método para dar sentido a grandes corpos de informação e um meio de encontrar respostas para perguntas sobre o que funciona e o que não funciona. Então, por exemplo, o design
research, a gente faz muito uso de revisão sistemática da literatura. E como a gente está querendo dizer como fazer algo, tá? A gente vai na literatura e busca como outras pessoas já fizeram algo parecido, para a gente se inspirar. E aí a gente encontra esses comos feito por outros, às vezes em áreas similares ou áreas que totalmente diferentes da nossa, mas que pode chegar numa solução igual, que pode mostrar para a gente as partes, os construtos, os modelos, como os construtos se relacionam, os métodos, como esse modelo é aplicado, né? Ou instâncias, como essas coisas já foram implementadas, e porque isso nos dá ideia, tá, de como fazer no nosso caso. Então, a gente faz revisão sistemática da literatura com uma pergunta. Alguém já implementou como fazer isso aqui? Blá, 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 blá. Então, você vai definir a sua pesquisa. Existem construtos do tipo instância, existem implementações, como fez a Lorena, existem implementações para aplicar a realidade aumentada para auxiliar na leitura de manuais em qualquer área, engenharia mecânica, medicina, whatever, né? Então, você começa com uma pergunta, tá? Aí você planeja a sua busca. Então, planejar a busca é como eu vou, onde eu vou encontrar. Eu vou só em bases, só vou na Scopus, porque na Scopus eu tenho como fazer download dos artigos com os metadados e vai ser mais fácil eu analisar. Ou eu vou fazer na Scopus, na American Society of Civil Engineers, na ProQuest, e eu não vou me restringir a artigos de revistas, mas para mim também quero pegar artigos de eventos, tá? Eu vou incluir o Google Scholar, que não é uma base, é um mecanismo de busca, tá? Então, nunca coloque o Google Scholar como uma base de referências. A Scopus é uma base de referências. O Google Scholar é uma máquina de busca, que vai buscar em N lugares um conteúdo que você coloca em forma de uma palavra-chave. Então, eu quero encontrar coisas fora do tradicional, que não estão, que pode estar escondida dentro de eventos brasileiros que não estão bem cadastrados, que pode estar escondida em repositórios de universidades. Eu quero fazer uma busca bem ampla mesmo, bem ampla, tá? Que vai me trazer muita coisa boa, mas também muita coisa ruim, tá? Eu vou lá usar o Google Scholar. Outra dica aqui é nunca dizer que o portal da CAPES é uma base de referência, assim como é o Scopus, tá? Por quê? O portal da CAPES, assim como já está dizendo na palavra portal, ele é um lugar onde tem apontadores para bases. Eu posso fazer busca no portal da CAPES? Posso, só não diga que aquilo ali é uma base, tá? Como? Então, você vai especificar os termos, não são as palavras-chave. Você vai explicar os termos, e esses termos, tá? Eles têm que, de certa forma, garantir que nele está expressada a sua questão de pesquisa, tá? Então, aquela realidade aumentada e manual, né? Então, ele vai buscar em qualquer manual de operação, manual de manutenção, manual didático. Eu quero, então, e aí você vai agora aqui no como não só especificar os termos, mas especificar a string. Então, é manual e realidade aumentada. Né? E aí, se tiver todas as formas de escrever manual, todas as formas de escrever realidade aumentada, isso tem que estar planejado, explícito, tá? No seu como. Aí você vai realizar suas buscas naqueles lugares com aquelas strings, né? E vai vir para você um resultado enorme de referências bibliográficas. E aí você tem critérios de inclusão, primeiro, então de exclusão, então sai os duplicados,
sai aqueles que eu não tenho acesso ao texto por completo, sai aqueles que não estão na língua espanhol, português ou inglês, porque é o que eu consigo ler, né? Se você delimitou período, então sai aqueles que estão fora do meu período. E a inclusão é quando você coloca uma regra também de exclusão mais específica. Então, só fica aqueles que tiverem como tema principal a resposta à minha questão. Então, não é que ele citou que alguém faz uso de realidade aumentada no manual de explicação de tal software. Não, ele tem que ser um artigo que diz como a realidade aumentada foi aplicada no manual de instrução do software, né? Então, depois da exclusão, a gente passa por uma questão de inclusão e a gente chega, então, no corpus, né, de análise, e aí você vai fazer uma avaliação da qualidade, né? Então, esses artigos são excelentes para eu começar a ler, esses artigos aqui me mostram, são mais voltados para método, esses são mais voltados para modelos, esses são mais voltados para implementação. Você agora faz um planejamento de como você pretende ler e sintetizar, e você faz a síntese. E aí, então, você vai chegar numa conclusão, né? Que tem teto de vidro? Tem. Alguém pode dizer assim, ficou de fora o tal artigo lá de tal evento brasileiro que fala isso, isso, isso. Pois é, mas o meu como e o meu onde não me deixou chegar lá, então eu estou restrita a esse corpus, né, de análise, tá? Artigos. Regina, Fale. eu queria comentar duas coisas. Uma é que nesse livro sobre Design Science Research, que é justamente da Aline Dresch, do Daniel Lacerda e do Antunes Júnior, ele tem um capítulo, o capítulo 6, que é específico sobre revisão sistemática da literatura, e eu considero muito bom, muito bem escrito. Tá? Então, quem tem esse livro, ou quem busca fazer revisão da literatura, inclusive ele traz alguns delineamentos, explica de uma forma muito didática, eu acho que é um material de apoio interessante. Outro é que tem uma... Deixa eu só falar uma coisa. Termina. O outro é que tem uma ferramenta, se chama START, né, que vem de State of Art, não sei se vocês já conhecem, mas que ajuda a elaborar esse protocolo e a seguir esse protocolo, né? Então, é uma ferramenta que apoia essa condução da revisão sistemática da literatura. Vou colocar aqui o link para quem tiver interesse. Existem alguns tutoriais também no YouTube de como usar, mas já utilizei numa revisão da literatura e gostei do resultado, de utilizar essa ferramenta. Era isso. E uma coisa que foi bom a Mariana ter chamado a atenção desse capítulo da Aline, do Antônio, né? Antunes e Daniel Lacerda. Daniel. Que nesse capítulo ele diz o seguinte, que esse processo que você faz, que você aplica os critérios de exclusão e inclusão, deve ser feito por você e mais alguém, separadamente, e depois você deve confrontar as exclusões e as inclusões, tá? Para não ter bias. Então, por exemplo, no doutorado da Lorena, nós fizemos isso. Ela me passou o corpus total que ela tinha chegado, e ela falou assim, ó, a exclusão é essa, tá? Ela já tinha aplicado a exclusão, né? E aí, a exclusão é muito óbvia, né? Duplicado, não está na minha língua, não tem texto completo para eu ler, e tá fora da meu tempo de leitura. Então, tá bom, se você explicitou dessa forma, ok. Agora, o da inclusão, quando você tem que decidir, tá, se ele está dentro, se ele traz ou não, tá, o enfoque que você definiu para a sua questão de pesquisa, aí é muito subjetivo, tá?
Então, ela colocou para mim, ó, Regina, observa isso, isso, isso e isso. E aí eu li o conjunto por meio do títulos e resumo, eu li todo e aí eu cheguei num conjunto, e aí nós confrontamos, né? E aí, onde existiam as divergências, a gente, então, tomou uma decisão da amostra ser aquela. Quando você faz isso, tá? Você torna mais robusta e rigorosa cientificamente, né? Reduz o viés, né? Reduz o viés, isso mesmo. Só que para reforçar que artigos de revisão sistemática da literatura estão entre os mais citados de várias revistas, tá? E aqui eu trouxe Landscape and Urban Planning, Computers, Environment and Urban Systems, Design Studies, né? Todas elas têm na lista dos artigos mais citados, ou às vezes também os mais descarregados, que você feito download para leitura, estão artigos de revisão sistemática da literatura, e também na revista Parque, a gente, em 2017, lançou um número especial de revisão sistemática da literatura. O sucesso foi tão grande que até hoje a gente tem um overload de submissões de revisão sistemática da literatura. Lembrar que o resultado de uma revisão sistemática da literatura não pode ser minimalista. Não pode ser a evolução no tempo, tantos artigos publicados no tempo, não pode ser o nome das revistas, não pode ser os autores principais. Ele tem que trazer a resposta à sua questão. Então, se qual é a questão que você tinha colocado, ele tem que fazer a síntese. Então, ele tem que listar os construtos que você identificou, se era construtos que você estava atrás. Ele tem que caracterizar os modelos que você identificou. Ou você mesmo pode... essa pessoa faz assim, essa pessoa faz assim, essa pessoa faz assim, A e B fazem igual. Olha como é o modelo deles. C e D fazem igual. Olha como é o modelo deles. Então, você tem que descobrir o passo a passo. Então, existe uma concordância de passo a passo. Os autores estão falando passo a passo igual, mas com nomenclatura diferente. Então, qual é a nomenclatura homogênea que você sugere? Né? Então, você tem que trazer um fato novo, tá? Na revisão sistemática da literatura, ela não pode se... Então, hoje, na revista Parque, quando a gente recebe artigos que, ao final, ficam só fazendo gráficos de evolução no tempo, dizendo qual que é a revista com maior quantidade de artigos, e depois fazendo síntese de resuminho de um a um dos artigos que ela chegou na sua amostra final, geralmente esse artigo não é aceito, tá? Porque ele não deu um upgrade, ele não criou um fato novo, tá? Eu acho importante, Regina, destacar que na revisão sistemática da literatura, a gente tem que chegar a uma conclusão que só a visualização, né, só o estudo desse conjunto de estudos nos permite chegar, né? Nenhum estudo individualmente chegou àquela conclusão. Eu precisei olhar para o todo para conseguir chegar naquela conclusão. Exatamente, exatamente. E esse é o enfoque da sua síntese, tá? Aqui, para dizer que muitas vezes a gente faz uma revisão sistemática da literatura, dizendo que a gente busca em Scopus, na Cielo, mas vale a pena também você fazer um levantamento, tá? Na Biblioteca Digital Brasileira de Tese e Dissertação, de teses e dissertações brasileiras naquela temática, porque provavelmente esses estudos vão ficar fora desse universo que você fez da sua revisão sistemática da literatura, tá? Então, assim, para você não ficar com esse teto de vidro brasileiro de, olha, eu estou fazendo pesquisa nessa área e eu não sei quais foram os mestrados e doutorados anteriormente defendidos, você precisa fazer esse levantamento, tá? Existem dois lugares para fazer esse levantamento. Na BDTD, na Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações,
e na Biblioteca de Teses e Dissertações da CAPES. Por que aqui eu estou chamando a Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertação para atenção? Porque ela tem essa busca avançada aqui. Então, na busca avançada, você pode dizer aquele termo, você quer que esteja no título, o termo, você quer que esteja no assunto, que seriam as palavras-chave, o termo, você quer que esteja no resumo, o termo, você quer que seja nome de autor, tá? E eu, até onde eu conheço, a base base CAPES de teses e dissertações não permite esse tipo de busca mais avançada. Aqui mostrar para vocês que, além de você fazer essas buscas, você tem esse item aqui de indicadores, e aqui vale a pena olhar. Esse aqui eu extraí ontem, então só está atualizado até 2019. Então, esse quadro nos diz que no Brasil nós temos mais mestrados do que doutorados, que nós estávamos em crescimento até 2017, e a partir de 2017 as nossas defesas têm diminuído expressivamente, né? Que os nossos documentos estão, na maioria, teses e dissertações em português, mas já existem documentos em inglês, né? E aqui mostra, em termos de número de depósitos de dissertações e mestrados, as instituições. E há 2 anos atrás, esse quadro aqui, quando nós apresentamos no workshop anterior, essa ordem aqui estava totalmente diferente. Estava a USP aqui, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul no segundo lugar, a Unicamp em terceiro, e eu não me lembro muito bem onde estava a Unesp, né? Mas você vê como é dinâmico, tá? Essa ordenação aqui das universidades, tá? Aqui mostrando o resultado de uma busca. A busca aqui eu fiz como Building Information Modeling no assunto, tá? E ele me trouxe, então, um total de 67 resultados. E se você olhar aqui na coluna da esquerda, você vai ver o conteúdo descrito de N formas diferentes, mostrando a instituição, mostrando o repositório, mostrando o orientador, mostrando as palavras-chave. E se você clicar aqui no nome, no título, tá? Ele vai abrir a ficha catalográfica, vai mostrar como citar, olha só que legal, vem o como citar, tá? Vem o link para para aquele documento no repositório, e também vem aqui outros registros relacionados, provavelmente, do mesmo orientador, tá? Então, eu gosto muito desse site para fazer levantamento, tá? De teses, dissertações existentes na temática em que os meus alunos estão pesquisando.